Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática. Você e eu, Prof. Verônica Mariano. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar compartilhando o seu tempo com a nossa gramática, o seu tempo com a nossa redação. E aqui eu garanto para você que eu estou me esforçando o máximo que eu posso para que você realize o seu sonho de entrar na sua carreira de qualquer concurso que seja, tá? Aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, carreira policial, tribunal, jurídica, sei lá o que for. Mas se tem gramática e tem redação, tem prova discursiva, prova dissertativa, estamos juntos, tá bom? Hoje, minha gente, a gente vai ver redação expositiva. Outro dia nós falamos aí sobre redação argumentativa e hoje a gente vai falar sobre a expositiva. Mas eu preciso que você relembre, que você veja. Vou passar batido, tá, pessoal? Bem rapidinho mesmo aqui, ó. Beijinho a todos. Esse espaço que a gente já viu, tá? Mas fique aí que vai ser bem rapidinho. Então, lembrando, Eita, calalho! Lembrando, uma prova discursiva... Hein, mãe? Uma prova discursiva pode ser questão, redação. Questão nós veremos também, pode ficar tranquilo. Essa estrutura que nós vamos ver não serve para questão. Questão é um outro formato. Se você fizer, está fugindo da tipologia, tá? A nossa tipologia para redação pode ser argumentativa, que é opinião, ou pode ser expositiva, que é apenas uma informação, tá? Quais são os aspectos que a banca vai avaliar na sua redação? Quando vem o espelho da nota, quando ela vai te dar a pontuação, ela divide lá, vai ter, não sei se vocês já viram, eu devia ter colocado aqui para vocês, mas tem dois espacinhos assim, ó, um espaço macro e um espaço micro, é as linhazinhas e dos lados as notas, tá? Então, o aspecto microtextual ou formal é o formato da sua redação. Esse formato da redação é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tipologia discursiva expositiva ou discursiva argumentativa. E aqui, ó, essa divisão dos parágrafos faz parte do formato da redação. Vai cobrar aqui gramática, acento, ortografia, pontuação, tudo está aqui, ó, morfossintaxe, tudo aquilo que você ama e adora da gramática está neste tópico. Desempenho linguístico e adequação ao nível de linguagem é não utilizar jargão, só utilizar linguagem técnica se for cabível ao cargo que você está almejando. Não colocar ali uma linguagem que não tem nada a ver. Ah, estou fazendo um concurso para medicina legal. Ótimo, então pode usar termos técnicos de medicina legal. Adequação ao nível de linguagem. E o último aspecto, macro, que é o argumentativo. E esse argumentativo, lembrando que não é de opinião, esse argumentativo é de conteúdo, tá? É o conteúdo que você vai abordar. O conteúdo é o seu tema, se você vai fugir ou não do tema. Lembrando que para nunca fugir do tema, você faz o quê? Palavra-chave. Nós veremos isso daqui a pouco, bem detalhado, tá? Caso você não tenha assistido as aulas anteriores, você consegue seguir, só não vai saber a diferença de argumentação com exposição. Mas como fazer uma expositiva, essa daqui é o suficiente para você. Capacidade de encadeamento de ideias, aqui entram os nossos conectivos, tá, minha gente? Aqui entram os conectivos. Por exemplo, diante do contexto abordado, analisando tal conjuntura, se de um lado tem-se isso, do outro, então esses conectivos, essas argumentações, esses encadeamentos, essas ligações, olha que bonitinho, essas ligações entram aqui, ó, capacidade de encadeamento de ideias. Progressão textual. Diferente de uma questão discursiva que eu posso colocar os conteúdos soltos, tem vários tópicos, ó. Tenho 3 tópicos, por exemplo. Na redação, você não precisa ligar um assunto ao outro. Na redação, não. Questão discursiva, você não precisa ligar um assunto ao outro. Você só responde, as pessoas são legais. Aí no próximo. Se as pessoas fossem assaltadas, o que seria? Tá? Então, eu só vou responder. Ficou doido. Ficou doido,
mãe. Meu Deus, agora fudeu mesmo. Volta. Calma, minha gente. Com fé em Deus vai dar certo. A pessoa fala fudeu e depois fé em Deus. Não estou profanando, não, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então, diferente aí da questão discursiva, que os tópicos podem ser soltos, na redação eles têm que estar em progressão de ideias, eles têm que estar conectados, emaranhados, tá? E aqui a nossa expositiva. Olha como é meu cérebro, eu tô falando da argumentação. Quando eu li a exposição, eu falei, ixi, eu coloquei errado, porque agora não é argumentação, eu li a argumentação. O meu cérebro, com a sua dislexia, com o seu TDAH, eu li argumentação e está escrito exposição. Como é que pode, né? Beleza. Ai, olha que porcaria, ficou separado. Corno. Manso. Então tá. Olha só, a expositiva... Vou para cá. Já vou aqui, tá? Porque ali ficou muito separado. Pronto. Olha só. Primeiro vamos analisar o tema. Redação expositiva. Qual era o meu texto motivador? Texto motivador. Numa sociedade marcada por desigualdades, olha só. Então, palavras-chave, já vou catando, palavras-chave. Ah, não, eu vou ter que voltar aqui, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Senão você não vai entender. Vai que você não assistiu a aula anterior, né? Então vamos lá. Então, volta. A pessoa vai voltando, câmera lenta. Voltamos, tá? Aspecto formal. Então, o aspecto formal é aqui, ó. Você tem a sua redação, você tem a sua introdução. Nossa, retinho. Você tem a sua introdução. Você tem o seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento tem 2 parágrafos. E você tem a sua conclusão. Tá? Então, isso aqui é o seu aspecto formal. Certo? Certo. Na minha introdução, gente, olha só, na minha introdução, isso aqui é aspecto formal. Agora a gente vai fazer o aspecto argumentativo. Ó, vou colocar de novo aqui, peraí, deixa eu recortar. Ó, então, esse formatinho desenhado é o aspecto formal. Só que este meu aspecto formal precisa de um aspecto argumentativo, tá? Então, a sua banca sempre divide a sua redação em 2 partes. Aspecto formal, que é o macro, é a microestrutura, é a gramática, é como ela está estruturada. Então, isso aqui é o aspecto formal. E além do meu aspecto formal, eu tenho um aspecto argumentativo. E esse aspecto argumentativo formal. Esse meu aspecto argumentativo é o argumento que você vai utilizar para escrever a sua redação. Então, eu quero que você, quando for fazer a sua redação, você vai montar este esqueletinho aqui. Eu não quero que os meus alunos, e se você pedir para mim um recurso, e se o seu recurso tiver formato pronto de internet, eu vou cobrar a mais no recurso. Essa foi uma promessa que eu fiz para mim nesta semana, nas últimas redações que eu fiz recurso, e eu vou cumprir. A partir de agora, redação com formato pronto de internet, eu vou cobrar a mais para fazer um recurso. Por quê? O que acontece? Eu já falei isso em uma outra aula. Quando a gente tem aquele formato pronto que é notável o quê? Tópico. Por isso é importante abordar tópico 1, tópico 2, tópico 3. Assim abordam assuntos. Primeiramente, em segundo lugar, por fim. Ou então, ao se falar de tema, é importante ressaltar tópico 1, tópico 2, tópico 3. Primeiramente, aí você fala dos tópicos. Em segundo lugar, o segundo tópico. E aí o por fim. Esse formato pronto, quando um corretor pega, não é que ele esteja totalmente errado. Acontece que quando um corretor pega esse formato pronto, já dá uma náusea nele. E eu não conheço nenhum corretor, de verdade, que não tenha raiva
desse formato pronto. E aí o que acontece? Às vezes a redação é um aluno que escreve bem, mas aí quando ele vê um formato pronto, ele já vai com um ódio tão grande, porque isso é uma falta de esforço, porque isso não é falta de capacidade, isso é falta de esforço, que é diferente, totalmente diferente. Mostra que você não está se esforçando para fazer o que é dever seu. E isso dá uma raiva no professor, porque a gente se esforça tanto para que vocês aprendam, que ele já vai com sangue no olho caçando os erros. Quando é uma redação redondinha, que a gente percebe que o aluno se esforçou, algum erro passa batido, então a gente fala, nem vou descontar isso aqui. É normal isso. Por quê? Nós somos seres humanos. A nossa carga subjetiva, os nossos gostos, os nossos anseios não são deixados de lado e eu serei objetiva totalmente na minha correção. Os nossos anseios são focados ali naquele momento de correção. Então a gente fica com raiva do formato pronto e todos os erros a gente vai enxergar, porque a gente está com sangue no olho, tá? Então eu não quero saber de formato pronto. Eu quero saber de você montando este desenho aqui. Faça esse esqueleto e aí montaremos a nossa redação. Então, o que é a minha introdução? Vou colocar bem grandona aqui, ó, agora, tá? Joga para cá. Então, vamos montar um esqueleto aqui, ó. Introdução. A letra vai ficar ruim, mas vai valendo assim mesmo, tá? Porque tá muito grande, fica ruim de escrever. Aqui. Introdução. O que tem de estar na sua introdução? Tem de estar o assunto. Da onde que eu tiro esse assunto? Esse assunto sai do texto motivador e muitas vezes do enunciado. Enunciado, tá? Então, esse é o assunto. Tem de estar na sua introdução. Outra coisa que tem de estar na sua introdução é o tema. E o tema é aquele que a banca trouxe. É o tema da banca. É aquele que vem em negrito. É o tema. E outra coisa que tem de estar na sua introdução são os tópicos. Todos eles? Não. Apenas palavras-chave. Ó, já montamos então aqui, ó. Já montamos então aqui a nossa introdução, o esqueletinho da minha introdução. O meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento tem que ter 2 parágrafos. O meu parágrafo vai ser o meu tópico. E cada tópico se divide em tópico frasal. O que é este tópico frasal? É uma parte do, vou colocar até em negrito, tá? É uma parte do tema, é o assunto central, tá? Isso é o tópico frasal. Aí eu vou ter argumento primário e argumento secundário, tá? Primário e secundário. O que é isso? São os conteúdos que eu escolhi abordar. E vou mostrar para vocês como é que a gente monta, tá? Ô, pai. Ficou muito colado, eu acho que ele vai pegar a tabela. Pegou. Não vou conseguir separar, essa bigorna agora. Aí. Oxi! Aí. Ah, eu amo esse aplicativo, eu sempre falo isso, né? Eu amo esse aplicativo. Pronto. Tópico 1. E aí eu vou ter o meu tópico 2, tópico frasal 1, e eu vou ter, são 2 parágrafos, então isso aqui tudo 2 vezes, porque são 2 parágrafos. Então eu tenho que fazer esse tópico frasal de um parágrafo, argumento 1 e 2 de um parágrafo, e a mesma coisa para o outro parágrafo. Então eu faço isso aqui 2 vezes. E por último, a conclusão. O que é que eu vou ter na minha desenvolvimento? E o que é que eu vou ter na minha conclusão? Na sua conclusão, você vai retomar
o tema. Você vai reforçar os argumentos. E se der, você apresenta solução. Beleza? Beleza. Gente, isso daqui é para uma redação padrão, tá? Não é redação com estudo de caso, não é. A gente vai ver isso em uma outra oportunidade. Ah, estudo de caso. O que é um estudo de caso? Quando conta assim: João, menor de idade, matou Maria, que era sua mãe. Qual é o tipo da pena? Porque o seu pai o ajudou, tá? Então, esse tipo de redação específica eu mostro em uma outra oportunidade. Isso aqui é a forma geral de se montar uma redação, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um texto. Isso aqui caiu em prova, tá? Eu só fiz umas adaptações, mas essa daqui foi uma redação, acho que banca CESP. Texto motivador. Numa sociedade marcada por desigualdades. Olha, texto motivador vai para a introdução, porque é o nosso assunto. Palavra-chave, desigualdade. Então, aqui já sabemos que faz parte do assunto. Como a brasileira, o ato de votar. Então, voto, um direito. E, ao mesmo tempo, um dever, tá? Então, também palavra-chave que vai aí para a nossa redação. O momento em que todos são iguais. Então, já está falando ali de desigualdade, de igualdade. Então, já está dentro do desigualdade. Ao exercer o direito de cidadania também, ó. Mais uma palavra-chave aqui. Então, beleza. Agora, o tema. Cidadão consciente é aquele que, capaz de exercer seus direitos, cumpre também seus deveres. Opa! Bora, então a gente vai dividir. Tópico 1 e tópico 2. Eu tenho dois assuntos. Um assunto é direito, um assunto é dever. Pronto. Além disso, o tema tem de estar onde? Na sua introdução. Vamos montar isso para a gente conseguir materializar aos nossos olhos? Então, estrutura formal. O que é estrutura formal? Introdução, desenvolvimento, que são 2 parágrafos, e conclusão. Isso é formal. Agora, a estrutura argumentativa, o aspecto argumentativo, ou macro, né? Então, vamos lá. A introdução tem que abordar assunto e tema. Qual é o assunto? Nós conseguimos identificar no texto motivador e também no enunciado a importância dos direitos e deveres numa sociedade desigual. Então, existe uma desigualdade, só que dentro dessa desigualdade eu tenho direito e dever. Como é que eu vivo esse cenário de desigualdade tendo direito e dever? Cidadão e o ato de votar. Então, isso aqui é o meu assunto. Tema é aquele que a banca trouxe. Cidadão consciente é aquele que é capaz de exercer seus direitos e cumpre também seus deveres. Então, aqui, ó, já montamos a nossa introdução. Fácil. Desenvolvimento. Então, eu tenho que ter tópico 1 e tópico 2. Como é que eu dividi? Metade do nosso tema ficou tópico 1, que é o tópico frasal, que é o assunto central. E eu dividi em 2 argumentos. Argumento primário e secundário. Direitos constitucionais do cidadão, então o que é um cidadão e quais são seus direitos, e a desigualdade social. E o 2, tópico frasal, deveres do cidadão. Eu tenho que cumprir um dever. Eu não tenho só direito, eu tenho um dever a ser cumprido. Então aqui também é uma parte do meu tema que eu trouxe, no assunto central. E como é que eu dividi? Eu tenho que saber quais são os meus deveres. Eu não posso dizer, Elegar, eu não conheço meus deveres. Eu tenho de conhecer os meus deveres. E eu tenho o dever de exercer o direito de votar. Então, eu tenho o direito de votar? Tenho. Mas eu tenho a obrigação de votar. E votar bem, tá? Como cidadão. E a conclusão, eu vou retomar tudo isso. Você pode escrever, eu não coloquei aqui, mas o que é que você quer falar, tá? Escreve aqui no cantinho. Mas olha, na hora de separar ficou tudo bagunçado. Então a redação começa aqui, ó. Tá? Então vamos lá pintar a nossa redação para a gente entender. Olha a minha introdução como ficou. Introdução. Já coloco aqui, ó. Lembram que
que eu sempre falo para vocês, todo mundo tem muito medo de escrever, aí começa com ao se falar de, ou é notável que, ou na sociedade, nossa, ficou bonita a sociedade, hein? Contemporânea. Preciso disso? Não. Não preciso desses jargões para começar uma redação. Artigo, substantivo e verbo. A palavra cidadão é pronto, simples. A Constituição Federal traz, a Constituição Federal prevê. O cidadão tem o direito de artigo, substantivo e verbo, e o seu complemento, tá? Vai direto, não precisa de jargãozinho para começar a redação, não. Tá? Não precisa de firula nenhuma para começar a redação, não. Então, olha, tá aqui, ó, a palavra cidadão. Por que está entre vírgulas? Porque é aqui um adjunto, tá? Pela interpretação, é um aposto. Pela interpretação da Constituição Federal, e aí está aqui o meu verbo. Então, a palavra cidadão é a pessoa no gozo dos seus direitos políticos. Direito de sufrágio. Ele não fala lá do voto? Já trouxe aqui. Direito de sufrágio, que é o voto. Entende-se, então, que a pessoa possui a capacidade de discernimento para tomadas de decisões. No entanto, olha só, já vou apresentando aqui. Então, eu falei de direito e estou falando de dever. Se eu tenho discernimento, é porque eu sei cumprir meu dever. No entanto, esse conceito pode ir além. Para ser considerado um cidadão consciente, porque o meu texto lá diz cidadão consciente, não é só cidadão, é preciso que saiba exigir seus direitos e cumprir seus deveres. Palavras-chave. Se você seguir as palavras-chave e montar aquele esqueletinho de rascunho, não é de redação pronta, esqueleto de rascunho, você não se perde. Verifica-se, porém, que a quantidade significa... Ó, aqui já são o meu desenvolvimento, 2 parágrafos, tá? Desenvolvimento. Verifica-se, porém, que a quantidade significativa de cidadãos brasileiros não conhece os direitos e deveres que lhes são garantidos e cobrados. Direito é garantido e dever é cobrado. Olha que bonitinho. Fica redondinho. Você tem capacidade para fazer isso. Basta que você se esforce, pesquise, melhore seu vocabulário. O vocabulário vai melhorar com leitura, tá? Não é só ler código, não é ler só apostila. Você tem que ler coisas aleatórias. Leia jornais e não é só bater o olho e ler. Fixe em páginas que passem de uma página de texto. Porque ler coisas muito pequenas atrapalham as sinapses neurais. O que é sinapses neurais? É a conexão de um neurônio no outro. Então, você quebra o vínculo. E aí, o neurônio aprendeu aqui, mas não passou a informação para o outro. Então, isso é sinapse neural. Então, leia textos maiores e não limite as suas sinapses neurais. Por meio da Constituição Federal. O Estado, por sua vez, parece que se aproveita desse descumprimento para deixar, muitas vezes, de cumprir o seu papel. Então, eu não mostrei aqui, caramba. Aqui, eu mostrei. Mostrei, né? Falei sim. Doida. Mostrei o formatinho, tá? Cumprir o seu papel. As desigualdades sociais, tema, ó, palavra-chave. E a baixa qualidade da educação, em especial no ensino fundamental. O ensino fundamental é a base, o nome já diz, fundamental, para ser uma das justificativas pela falta de acesso do cidadão ao conhecimento dos seus direitos, como direito à saúde, saneamento, blá, 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 blá. Enquanto, ó, conectivozinho, coloca um conectivo, eu faço o meu encadeamento de ideias. Se de um lado eu tenho dever, do outro eu tenho direito. Se de um lado eu tenho direito, do outro eu tenho dever. Enquanto de um lado o cidadão enfrenta as mazelas pela falta de eficiência e probidade da administração, do outro seus direitos que não são exigidos. Por quê? Eu não exijo meu direito porque eu não conheço, não sei nada dele. Contudo, ó, tô fazendo meu contraponto. Contudo, não há só direitos que precisam ser exercidos. O cidadão ainda precisa de um rol de deveres, direitos e deveres, tá? Que precisam ser observados para o bom funcionamento da democracia e da política.
Este rol de dever, ó, o dever de votar. Eu não coloquei aqui em cima o direito e o dever de votar? Então fale disso lá embaixo. Quando você faz esse esqueleto, abre a sua mente, tá? E cumprir as leis e respeitar os direitos, barará, barará, tá? E agora a minha conclusão. Conclusão. Vamos, filho. Cresce. Tô passando a mão e não tá crescendo. Vai. Aqui, calma. Vamos colocar corzinhas. Corzinhas, tia. Corzinhas. Aqui. Ó, diante desse contexto, tá aí, ó. Conectivo. Conectivo. E não é conclui-se, tá? Pare de usar o conclui-se. Põe infere-se, observa-se, tem-se, tá? Analisa-se, constata-se. Mas o conclui é jargão. Infere-se, portanto, que é importante para o cidadão. Estou reforçando, olha só, eu não fugi do meu tema. Meu tema não é cidadão? Então, eu estou falando que é cidadão. Meu tema não é direitos? Então, estou mostrando direito. E assim valer-se do ordenamento jurídico sobre o qual o país é regido. Contudo, há em contrapartida, ó, se eu falei de contrapontos, de novo eu vou retomar. Existe um contraponto, direito e dever. Parece repetitivo, professora, mas quando você lê o texto todo, você vê que não é. Você está reforçando a ideia. São impostos aos cidadãos e que também são imprescindíveis à ordem social e democrática do país. Aqui, ó, tem um macetinho, esse pedaço aqui, esse daqui é a minha conclusãozinha. O que acontece? Eu gosto muito de começar a redação com a lei. Por exemplo, a Constituição... Eu vou abreviar, mas não é para abreviar quando você começar, tá? A Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro. Eu gosto muito de começar com eles. Prevê, legitima, argumenta, traz, tá? Então, o que ele traz, o que ele prevê, e ali o conceito. Então, eu apresento aqui de uma forma específica. E aí, na minha conclusão, eu vou fechar a minha conclusão com a lei de um modo geral. Geral. Meio genérico. Como assim? Tá? Não é... Isso aqui não é dentro de um vocabulário jurídico. Isso aqui é dentro de um vocabulário gramatical, tá? Porque lei geral, lei genérica, ela tem uma especificidade dentro do sendo meio jurídico. Eu estou falando aqui de um modo gramatical. O que é genérico? Amplo. Então, eu vou falar da lei. Para que serve a lei? A lei não serve para manter a ordem na sociedade? Para manter o progresso na sociedade? Para fazer com que as pessoas cumpram regras? Então, eu gosto de fechar a minha redação desse modo. Se eu falei da Constituição Federal, eu vou trazer de novo a Constituição. Sendo assim, a Constituição busca manter os direitos. Sendo assim, a Constituição tenta fazer com que o cidadão enxergue seu dever, tá? Então, de um modo amplo, de um modo genérico. E eu fiz isso aqui, ó. Contudo, cadê? Contudo, há em contrapartida deveres que são impostos e que também são imprescindíveis, ó, à ordem social e ao regime democrático, porque é isso que uma lei faz. Por isso, os deveres e direitos sempre andarão lado a lado, para que, se um for cobrado, o outro seja cumprido. E aí, assim, a gente consegue montar uma redação sem o formato pronto, e a grande diferença entre argumentação e exposição é a tese. Na minha expositiva, eu vou ter assunto, tema e coloco os tópicos na minha introdução. Na argumentativa, eu tenho que colocar assunto, tópicos, tema e tese. E aí, essa minha tese tem de estar presente nos meus desenvolvimentos e na minha conclusão. Já na minha expositiva, isso não é necessário. Por quê? Eu não vou colocar a minha opinião utilizando, eu acho que isso aí é uma porcaria, hein? Eu acho que, olha, bandido bom é bandido morto. Eu não coloco a minha opinião. Eu uso um argumento forte, que é a minha tese, e aí eu vou defender.
É importante que o cidadão cumpra a lei. Para quê? Para que a sociedade possa se desenvolver. É legítimo ao cidadão a lei X. Então, eu vou achar um ponto de argumento em que é ele que eu vou utilizar como defesa. E a outra característica, a gente vai ver em uma outra circunstância que eu vou colocar lado a lado as duas assim, você vai ver que a gente consegue argumentar muito bem valendo-se de adjetivos, tá? O adjetivo é legítimo, enriquece, empobrece, importantíssimo, tá? Então a gente utiliza o empobrecimento. Eu vou utilizar de palavras de peso para jogar a minha opinião, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. E aí vocês tiveram mais uma aula. Esta aula foi relembrando do formato, do esqueleto, do rascunho que a gente utiliza na estrutura formal e estrutura argumentativa de uma redação expositiva. Gente, eu fico por aqui. Um super beijo. Continue sempre comigo aqui no cantinho da Liga da Justiça. Opa, Liga da Gramática. Não deixa de ser justiça, né? Na nossa Liga da Gramática. Beijo.